As pessoas definitivamente não dão o devido valor aos seus pensamentos. Eu falo isso com toda a segurança do mundo, porque se você parar para perceber o que acontece ao seu redor, você vai ver que as pessoas estão muito preocupadas com o que elas dizem, se algo que elas acabaram de falar pegou mal, pegou bem, e muito pouco preocupadas pelo que passa dentro de suas cabeças. A melhor maneira de você parar de ficar tentando controlar toda palavra que você diz é simplesmente controlar de onde vêm essas palavras, que é justamente os seus pensamentos. Você é nada mais, nada menos do que você pensa. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas é o seguinte: pare de ficar pensando antes de falar tudo, qualquer palavra. Pense antes de falar, pense antes de abrir sua boca, fale menos. Em boca fechada não entra mosquito. Não, a grande questão não é essa, é se limpar por dentro, para que tudo que você fale seja algo bom, né? Então quando a gente, normalmente quando a gente dá uma alfinetada nas pessoas, por que você faz isso, né? Por que você dá aquela espetada, fica sendo aquela pessoa que tá sempre buscando um defeito da outra para apontar o dedo? Por quê? Isso é fruto de um ciclo de pensamento no qual você sempre tá buscando aquilo. Então se você for uma daquelas pessoas que tá sempre com esse ciclo de pensamento repetitivo, que você não colocou a sua casa em ordem, a sua casa, entenda, sua cabeça em ordem, você vai ser essa pessoa que vai ter que sempre controlar as palavras. Por quê? Porque você não tem um pensamento no qual você mesmo concorda. Porque se você falou algo que você arrependeu, isso significa o quê? Que você não concorda com aquilo. Mas se você falou, se você disse algo no qual você ficou com vergonha, isso significa que nem você mesmo concorda com aquilo. Então você tem que controlar seus pensamentos antes de começar a ficar preocupado de e se eu disse aquilo, se eu disse aquela outra coisa. Porque se você controlou seus pensamentos, não vai sair nada no qual você não deseja. Pensa da seguinte forma: tem um editor de livros e professor que chama Arthur Pil, e ele escreveu o prefácio de um livro do Daniel Goleman, né? O livro que se chama Como Superar as Preocupações e o Estresse. E eu até escrevi aqui para vocês, eu vou ler. O trecho é o seguinte no prefácio do livro, né? A mente preocupada é confusa, instável e permanece pensando sem destino sobre diversas coisas inverossímeis. O que significa isso, né? A pessoa entra num ciclo de pensamento no qual ela não controla, e a consequência disso é que isso se traduz em várias coisas pro seu próprio dia, né? Pro seu próprio dia a dia. Por exemplo, você se torna impreterivelmente uma pessoa mais ansiosa, que também vai ultrapassando ali os limites da fala, começa a falar demais, tudo porque às vezes sua mente, sua cabeça, ela tá num ciclo de pensamento no qual ela está acelerada a um ponto no qual você não consegue nem entender o contexto no qual você tá. E isso é algo muito grave. Então você pensa pelo outro lado. Uma pessoa que se limpa por dentro, que tem pensamentos que são mais puros de verdade, mas que são pensamentos puros por causa do seu ciclo de pensamento positivo. Veja aqui, se você é uma pessoa que está sempre sendo abastecida para o seu pensamento, sua cabeça está sempre sendo muito abastecida por notícias da Choquei, por pornografia, por coisas do tipo, qual que vai ser a consequência? O seu ciclo de pensamento, a sua cabeça vai estar sempre mais sucinta a algum tipo de fala, algum tipo de pensamento no qual você não se orgulha, portanto você não concorda, você mesmo não concorda com isso. O que você consome está diretamente também ligado ao seu ciclo de pensamento. Então a partir do momento que você limpa tudo isso que abastece a sua cabeça, a sua chance de falar algo no qual você não concorda, falar algo do qual você não se orgulha, diminui muito. Muito. Você já limpou ali uma parte nociva para sua cabeça. Qual que é a próxima parte do que você tem que fazer? O que você tem que fazer a partir disso? Limpei. Ok, limpei, eu consumo conteúdos de valor, eu tenho acesso a notícias, se eu for ler notícias mesmo, eu vou ter acesso a notícias que não são manipuladas, enviesadas. Eu sou uma pessoa que não está
imersa naquela notícia como se aquilo tivesse um impacto direto na minha vida. Eu não me revolto, não fico instigando algum tipo de ódio dentro de mim. Então eu me limpei disso. O que eu faço a partir de agora para que eu tenha de fato um controle sobre os meus pensamentos? Porque a primeira parte já foi, eu limpei o que está abastecendo o ciclo da minha cabeça. Só que eu tenho que quebrar o ciclo para que ele não continue sendo igual o professor Arthur Pell falou, que é uma cabeça agitada, né? Uma cabeça que, de fato, acaba refletindo sobre coisas que não tem nem a própria base verdadeira. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer. Num dos romances mais famosos do Dostoiévski, que é o Memórias do Subsolo, a gente tem um personagem no qual não tem nome, né? Um cara lá que ele não tem nome, ele é relatado ali a cabeça desse cara, como é que ele funcionava, né? E ele era uma pessoa repleta de culpa, de ressentimento, que se sentia superior às outras, e a gente consegue entender muito bem a cabeça de uma pessoa que tem esse ciclo de pensamento, né? De ressentimento. Ali mostra, né, o poder do ressentimento acerca de alguém, acerca de uma pessoa. O tanto que isso pode destruir aquela pessoa, chegando no ponto de que ela não consegue ter nenhum tipo de relação, porque ela está presa nos próprios pensamentos, remoendo algumas coisas que já se passaram, e a partir disso esse ressentimento vem à tona, né? Esse ressentimento fica mais explícito, fica de maneira mais explícita possível. E isso tudo ali na cabeça de um cara que não trabalha, uma cabeça de um cara que, no final das contas, a vida dele não é preenchida, né? A vida dessa pessoa tem pouco valor real, a ponto de que o pensamento dele, a cabeça dele representa a realidade dele, só que não é essa a verdadeira realidade. A realidade só existe uma, né? Que é aquilo que está acontecendo bem na sua frente. E para você entender e enxergar o que está acontecendo bem na sua frente, você tem que estar mais presente no momento e menos presente na sua cabeça, nos seus pensamentos. Então, uma das principais lições que eu tiro disso tudo é o seguinte: primeiramente, fuja de qualquer tipo de ressentimento, porque isso vai prejudicar o seu próprio pensamento. Uma cabeça repleta de ressentimento, ela não vai conseguir funcionar na maneira na qual você concorda, tá? Na maneira na qual você quer que ela funcione, porque é algo quase que impossível você ir lá e ter uma vida saudável se você tiver com ressentimento dentro dela. Então, acho que essa é uma das primeiras lições que você tem. Tem algum tipo de assunto mal resolvido, resolva isso e não fique remoendo. Ah, mas fulano foi muito ingrato comigo, que não sei o quê. Caguei, mano. Você faz sua parte, meu amigo. Você faz sua parte. Se a pessoa vai ser grata ou não vai ser grata, você não tem que fazer nada. É por isso que eu sempre falo também, não faça nada esperando algo em troca. Por quê? Porque muitas das vezes não vai ter nada em troca. E aí você vai ficar repleto de ressentimento, e uma cabeça com ressentimento não é uma cabeça na qual você quer estar dentro dela. Não tenha ressentimento. Não acredita em mim? Vai ler esse livro, Memórias do Subsolo, que você vai entender exatamente o que eu tô falando. Mas só que tem um outro passo aqui também, né? Você não ter ressentimento é fundamental, é uma base. Só que também tem uma outra questão, que é a seguinte. Já ouviu aquele famoso ditado, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Isso é uma verdade absoluta, porque quanto mais tempo livre você tem para ficar se remoendo ali, para ficar imerso nos seus pensamentos, pior é para você. Então, eu sempre comento que trabalhar muito não é uma questão só de moralidade. Eu sou um trabalhador, eu trabalho muito, eu vou atrás do que eu quero. É muito além disso. Se você parar para pensar, você só vai conseguir ter para início de conversa, só vai conseguir ter um tempo livre de verdade se você tem pouco tempo livre, se você tem pouco tempo ocioso. Então, aquele sentimento de finalmente sentar e falar assim, nossa, vou ver um filme, nossa, vou fazer tal coisa, é um sentimento tão bom, mas que só pode ser obtido desde que, o quê? Você tenha um tempo ocupado na grande maioria da sua semana, do seu mês e tal. Porque se você sempre estiver vendo filme, aquele momento ali deixa de ser tão especial, porque
A especialidade de um determinado momento vem da sua escassez, algo que não acontece sempre. Então você vai dar muito mais valor ao seu tempo livre se você tiver grande parte do seu tempo sendo preenchido pelo seu trabalho, principalmente. Então trabalhar é algo muito além do que a gente fala de trabalho para conseguir dinheiro, que é fato, mas é muito além disso. É preencher a sua cabeça com coisas que vão te construir ali como uma pessoa melhor, provavelmente, um trabalhador que vai trabalhar mais ali, mas também que vai te evitar de preencher a sua cabeça com coisas como, por exemplo, o próprio ressentimento. A partir do momento que você é uma pessoa que conseguiu se livrar do ressentimento, conseguiu parar de preencher a sua cabeça com entretenimento, com notícias da Choquei, com pornografia, você já tá um passo muito grande de limpar a sua cabeça. E sabe o que acontece quando você limpa a sua cabeça? Você vai estar lá numa mesa de bar e por mais que você fale uma bobagem e tal, ninguém vai interpretar aquela bobagem como uma alfinetada, como você sendo um troglodita. Não vai, sabe por quê? Porque a maneira com que você fala é diferente. Você falar alguma coisa que pegou mal de uma maneira ácida, de uma maneira que você está vendo ali que está indo para algum tipo de afronta, é uma coisa. Você falar sem querer, vai ficar claro que aquilo ali foi um ato falho, alguma coisa, e vai seguir o jogo, não vai dar nada. Entendeu? Por quê? Porque você é limpo, você não falou aquilo numa maldade absurda, querendo provocar alguém, querendo ir lá e alfinetar. Não, foi numa simplicidade, num ato falho, numa brincadeira que às vezes saiu errado, e que isso a gente percebe. Qualquer pessoa com bom senso percebe aquilo ali, né? E acaba que entende e vida que segue. Ou seja, você parou de ficar pensando antes de falar qualquer coisa para limpar a fonte da sua fala, que são seus pensamentos. Então não existe nada mais potente para você viver uma vida melhor do que limpar a sua própria cabeça. Limpar a sua cabeça de ressentimento, limpar a sua cabeça de conteúdos de ódio, digamos assim, né? Então, limpe os seus próprios pensamentos, que você vai limpar os seus sentimentos, e não importa o que você fala, vai ficar bem claro para as pessoas que você é uma pessoa que, mesmo que tenha cometido erros, e todos nós cometemos erros, seja na fala, seja no que for, não cometeu aquele erro propositalmente, não cometeu aquele erro com uma intenção que não é positiva, com uma intenção negativa de prejudicar alguém, nem nada do tipo. Então, limpe-se disso. Volto a dizer aqui, eu realmente quero que você leia esse livro, Memórias do Subsolo, porque você vai entender. Depois você vai voltar nesse vídeo aqui e vai falar assim, caraca, impressionante. Vou até deixar o livro aqui na descrição, caso você tenha interesse. E só pra terminar isso aqui, só mais uma última reflexão que eu acho que pode também ser muito útil pra você. É o seguinte, por que essa questão do trabalho, foque muito no seu trabalho também, é tão importante, além da parte da cabeça e além dessa moralidade, vou trabalhar porque o trabalho é importante, eu tenho que ser bom. Não, o negócio é o seguinte, o Rick Rubin, esse cara é um dos maiores produtores, produziu Red Hot Chili Peppers, diversos rappers, esse cara é um gênio aí musical. E ele fala um negócio muito, muito interessante, que é o seguinte, um corte até que viralizou, se bobear, pegaram esse mesmo corte lá que viralizou, que ele falando, olha, eu não tô falando que você é capaz de fazer qualquer coisa. Não, você não é capaz de fazer qualquer coisa, mas você é capaz de fazer o seu melhor. E a partir do momento que você faz o seu melhor, não existe arrependimento. Eu dei o que eu tinha que dar, eu não fiquei de preguicinha, de deixar de fazer coisa, de querer aumentar meu tempo livre, não. Eu fiz o meu melhor e esse foi o resultado. Você tá sempre fazendo o seu melhor, desde que você realmente foque no seu trabalho, né? Você aumentar o seu trabalho é algo que te enobrece de várias formas. Te tira ressentimento, te tira esse sentimento de culpa de não ter dado o seu melhor. Então tem vários pontos psicológicos que o trabalho de fato vai te deixar mais saudável psicologicamente, que eu não sei nem explicar aqui. Eu não sei, você nunca vai se arrepender se você deu o seu melhor. E não se arrepender, não ter culpa te corroendo por dentro, é algo que vai te colocar muito, muito bem posicionado à frente de qualquer fracasso, de qualquer problema que vai existir na sua vida. Porque é exatamente isso que ele fala, olha, não tem arrependimento quando você dá o seu melhor.
Então você sempre tem que dar o seu melhor no seu trabalho, porque você vai, a partir disso, não ter ressentimento, diminuir sua capacidade, o quanto de ressentimento você tem, você vai ser uma pessoa que vai ser mais limpa, que vai ter menos tempo para futilidade, você vai ser uma pessoa que vai aproveitar de fato aquele seu tempo livre, aquela sua 1 hora, 2 horas na semana que você tem para ficar tranquilo, aquela 1 hora a mais de sono, você vai de fato dar valor àquilo. Por quê? Porque é escasso. Os benefícios do trabalho verdadeiro, da dedicação no trabalho, eles são muito amplos para sua cabeça. Inclusive no livro que eu mencionei aqui no início desse vídeo também, do Daniel Goleman, muito bom, porque ele mostra, né, que uma mente ansiosa, né, como é que funciona a mente ansiosa de pensamentos repetitivos, de falta de percepção da realidade. Afinal de contas, quanto mais você fica repleto nos seus pensamentos, menos você vê o que está acontecendo bem na sua frente, porque você está vivendo o interno e não a realidade do externo. Enfim, o trabalho é um ponto muito importante na hora da gente controlar os nossos pensamentos. Em vários quesitos, mais do que a gente pensa normalmente. Não é só de ocupar a sua cabeça, apesar disso também ser muito positivo. Enfim, gente, se você gostou desse vídeo e quer continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu tô sempre falando aqui no decorrer de todos os conteúdos que eu quero criar de fato uma comunidade. E não apenas ganhar muitos inscritos, não é o objetivo desse canal. O objetivo desse canal é que eu tô sempre fazendo vídeo aqui, eu tô sempre postando reflexões aqui. É o seguinte, é que a gente cria uma comunidade que vocês também me agreguem, né? Porque eu tô fazendo isso aqui de graça, mas assim, eu quero também ganhar alguma coisa fazendo isso. Eu quero ganhar conhecimento de tantas pessoas incríveis que eu vejo pela internet aí, comentando, fazendo conteúdo. Então eu quero criar essa comunidade aqui e eu quero que vocês sempre estejam comentando aqui nos vídeos, falando: não, Gustavo, disso aqui eu concordo muito, mas disso aqui eu não concordo não. Pensando por esse lado, é verdade, eu não tinha pensado nisso, mas também tem uma outra questão. Eu gosto dessa discussão e eu acho que elas são hiper mega bem-vindas, e é isso que vai justificar eu continuar fazendo aqui conteúdos, que vocês acompanhem de verdade todos os vídeos. Então, se você quiser acompanhar todos os vídeos, você pode se inscrever aqui e clicar no sininho, tá bom? Vai ser muito importante, vai ser muito legal ter você aqui. Caso você não queira, não tem problema nenhum, você pode deixar o seu like aqui, e é isso. Beleza? Um abraço pra você, até o próximo vídeo e valeu!